O Brasil permanece como um dos países mais desafiadores para nós mulheres. Segundo a 10ª edição da Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, realizada pelo Instituto Patrícia Galvão, em parceria com o Instituto Data Senado, 62% das brasileiras consideram o Brasil um país muito machista. Essa percepção reflete uma realidade preocupante: o aumento da violência de gênero. Mesmo com os avanços na legislação e nas políticas públicas, os índices seguem alarmantes e o machismo estrutural é apontado como um dos principais fatores motivadores dessa violência que afeta mulheres de todas as idades e classes sociais. No programa de hoje, vamos entender os desafios do poder público e as formas de agressão no ambiente digital. Entra na roda com a gente? O caminho é seguir em frente, pois andar sozinho é melhor que ser indiferente. Com a cabeça erguida, vou tocando aquela minha paz perdida. Quando você precisou, estendi a mão como ninguém faria. Sua moeda de troca foi a ingratidão. Teu egoísmo escorre pelas mãos. Você sabe o quanto, mas agora se faz de desentendida. Mas pra me livrar eu canto, buscando aquela minha paz perdida. Quando você precisou, estendi a mão como ninguém faria. Sua moeda de troca foi a ingratidão. Teu egoísmo escorre pelas mãos. Não consigo te olhar, sei que um dia eu quis te fazer feliz, mas não há como fazer por dois. Olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos começando Roda de Mulheres com a voz potente de Sara Liz. O tema da nossa conversa de hoje é machismo e violência contra a mulher. Para essa conversa, estamos recebendo mulheres que são referência na defesa dos direitos da mulher e na construção de políticas públicas. Estão aqui com a gente Fátima Bandeira, secretária da Mulher da Prefeitura de Fortaleza, Elaine Bezerra, advogada e ativista na área de direitos humanos, e Kalina Gondim, colunista do jornal O Povo e estudiosa das questões de gênero. Sejam muito bem-vindas. É um grande prazer receber vocês. E já começa aqui com a nossa secretária de Mulher, Fátima Bandeira. Seja muito bem-vinda. Eu conheço muito a sua trajetória, o seu pioneirismo, a sua luta, e quero te parabenizar por esse novo desafio aí, que é um desafio, né? Porque uma secretaria de mulheres é um grande desafio. Sim, obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui
participando dessa conversa com essas mulheres potentes todas, né? E esse é um desafio realmente talvez o maior que eu já tenho enfrentado na minha vida, porque não só por ser a secretária de Mulheres, mas por estar implantando a secretaria, que é uma política que não existia, né? Nós nunca tivemos Secretaria de Mulheres em Fortaleza e no Estado também, né? A nossa do Estado é muito nova também, né? Todas as duas, tanto a do Estado como a da Prefeitura, elas são fruto de reivindicações do movimento organizado de mulheres. O governador Elmano, à época candidato, assumiu com o movimento de mulheres o compromisso de criar a Secretaria Estadual e cumpriu assim que tomou posse. E o prefeito Evandro, à época candidato, também assumiu o compromisso de criar a Secretaria na Prefeitura de Fortaleza, né, nesse pioneirismo. Então, é um desafio enorme, porque você implantar uma estrutura que vai poder fazer a política. Então, assim, esse primeiro desafio é montar mesmo a secretaria. Nós estamos construindo a secretaria com equipe técnica, selecionando bem quem é que vai, quais são as áreas, escolhemos alguns focos na secretaria, né? Nós vamos trabalhar com três focos, porque a política de mulheres, ela passa por tudo. Sim. Mas a secretaria, obviamente, não vai dar conta de tudo. Então, nós estabelecemos 3 focos na secretaria. Primeiro, óbvio, o enfrentamento à violência, porque é, sim, a maior chaga que a gente enfrenta nesse país e no mundo todo, não só no Brasil. O segundo é geração de emprego e renda, porque essa questão da violência e da autonomia financeira, elas são extremamente ligadas. E o terceiro foco, que é a organização social das mulheres, porque nós precisamos nos fortalecer e nos fortalecemos quando viramos redes, quando nos organizamos, nos associamos. Então, esses são os 3 focos principais da secretaria, eles são extremamente interligados, né? Então, esse é o foco. E, obviamente, a tarefa de articular as outras políticas da prefeitura, né, que tenham recorte de gênero. Então, por exemplo, a gente fala, a gente tem a Secretaria de Cultura, tá? Vai ter recorte de gênero nos editais da secretaria para priorizar 30% do recurso para mulheres. Então, fazer também essa articulação com os outros setores da prefeitura para que haja recorte de gênero também nas outras políticas que não estão sob a nossa condução, mas nos cabe também articular para que elas tenham essa compreensão de que é importante fortalecer a política de mulheres como um todo na prefeitura em todas as áreas. Então, você imagina o tamanho do desafio. Nossa, com certeza, é imenso. E assim, a gente vai fazer realmente um recorte com relação a essa questão do enfrentamento à violência contra a mulher, né? Porque a gente sabe que não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. E a gente tem também como grande, que mobiliza, que aumenta essa violência, é o machismo. Sim. Que é uma coisa estruturante, né? Aí eu gostaria de que vocês falassem um pouco a respeito disso, como é que vocês enxergam isso? Começa pela questão da consciência. Será que a população, de modo geral, reconhece o machismo? Né? Será que a população, ela consegue fazer as inter-relações que existe entre a opressão da mulher? Ela consegue, por exemplo, perceber que aquele gênero que sofre violência é o mesmo gênero que, quando vai para o mercado de trabalho, recebe os piores salários, que é o mesmo gênero que está subrepresentado na política? Será que a população consegue fazer essa ligação? Eu acredito que existe uma dificuldade exatamente porque, como é estruturante, é naturalizado. Exatamente. Esse machismo, ele é muito naturalizado. Aí, será que as pessoas já se perguntaram assim, por que não há, na mesma proporção, mulheres que violentam seus esposos, seus namorados? Então, são perguntas que parecem assim óbvias, absurdas, mas que elas trazem esclarecimento para as pessoas. Porque, muitas vezes, a própria mídia coloca, porque não aceitava o fim do relacionamento, é machismo, é a sociedade patriarcal. Mas será que aquelas pessoas mesmo, né, assim, do povo que tem pouca escolaridade, as pessoas conseguem enxergar o machismo no seu cotidiano? Nós não conseguimos. Nós mulheres feministas, às vezes não conseguimos, tá? A gente, às vezes, reproduz comportamentos machistas, porque isso, como é estrutural, que a Alana está dizendo, isso está enraizado, isso está completamente implicado, porque isso é fruto de uma estrutura muito maior do que o machismo, que é um preconceito,
que é o patriarcado, que é a estrutura social que rege a sociedade secularmente. Então, por isso que é tão naturalizado e por isso ninguém se pergunta. Exatamente. Porque é um processo absolutamente cultural e natural para a sociedade como um todo, que o machismo exista e não o compreenda como um preconceito, mas sim como um fato natural. E eu vejo, secretária, muito bem a fala. Primeiro, querer agradecer e de dar os parabéns, mas de novo, um tema brilhante para se trazer para a televisão, que eu acho que vai ter um alcance muito maior. Porque por mais que a gente fique ali, a gente ainda não consegue, trabalhando esses temas, a gente não consegue levar para todos. Então, assim, meus parabéns, eu sou sua fã, você sabe disso, e conte comigo sempre, viu? Mais uma vez, esse programa não existiria se não fosse a fala de vocês. Muito obrigada. E, assim, é um prazer estar com a secretária, já vou tietar hoje também aqui, fico muito feliz pela criação da secretaria, que seja muito divulgado, e conte comigo já desde já para o que precisar. E a minha amiga também aqui já de outros programas, que ela é muito prazer de novo lhe reencontrar aqui. E a boa música perfeita, né? Mas só falando aqui, pegando o gancho que a secretária está falando, a gente vê pela educação de casa, gente. A gente dentro de casa, às vezes, as nossas mães, né? Que já tiveram toda uma criação, continua. Então, assim, às vezes você você mesma se pega tendo atos machistas, né? Isso aí é, como eu disse, está enraizado, a questão cultural, estrutural, e eu acho que a gente ainda está muito aquém ainda de chegar no tão brilhante, agora eu puxo artigo 5º Constitucional, que diz que todos são iguais, não são, tem diferenças, e diferenças esdrúxulas, infelizmente. E aí começa as violências, que é o nosso tema de hoje, né, outras coisas piores. E eu acho que realmente nós, mulheres, ainda em determinadas situações, não paramos para ter essas reflexões, né? Do que, né, de às vezes algumas, não é fala, atos, comentários, né, até brincadeiras, Pronto. Né? Então, é disso, às vezes uma leve brincadeira, você mesmo está sendo machista. A brincadeira, ela naturaliza, né, o machismo, né? E a violência. E a violência. E aí isso aí vai, e a gente vê que por mais que a gente tenha as leis, e agora eu começo a pincelar um pouquinho do direito, que a gente tem as leis que protegem, que o nosso marco, né, a Lei Maria da Penha, que é um grande, e a gente tem que dar todos os louros, né, para a farmacêutica, que como é a minha primeira formação, eu também sou farmacêutica, e a gente, infelizmente, está vendo o que está acontecendo, né, depois de anos, ainda os ataques que vem tendo, vem sofrendo, isso é um absurdo, né, nos dias de hoje, mas mesmo com a construção de leis, né, que a gente tem, lei do feminicídio que mudou, mas o nosso Código Penal, gente, é de 1940. Imagine aí, se hoje a gente já tem uma sociedade, né, um machismo, imagina naquela época, né? E aí eu vinha até comentando, nós mesmos sofremos isso. O direito é uma área muito machista, né? E principalmente, e se você vê, o direito criminal é mais ainda, né? Então, a gente estava até comentando isso, que a gente vê, se você assume um cargo de comando e os homens que são os seus comandados, né, que tá hierarquicamente, não aceitam, e você tem que ter com muito pulso e muito batalha se colocar. Então, assim... a gente acompanha muito a questão das advogadas que são profundamente discriminadas pelos juízes. Sim. E você tem muitos e muitos casos, né, na ordem de denúncia, porque os juízes desqualificam as advogadas. Então, essa violência, ela se manifesta em todas as áreas, sabe? Não existe. Outro dia a gente estava conversando e disse, olha, cada vez que a gente avança um pouco, a violência vem junto. Isso. Né? Então, nós tivemos a Lei Maria da Penha, tivemos a Lei do Feminicídio, legal, conseguimos 30% para estar nos parlamentos. O que é que veio junto? Violência política de gênero, que já teve que ter uma lei específica, porque nem está previsto na Maria da Penha, né? A do feminicídio, obviamente que não, tivemos que criar uma lei específica para enfrentar a violência política de gênero, porque no momento em que a gente ocupa um espaço de poder, a violência vem para tentar nos desestruturar. Mas é por isso que essa pauta ela é muito difícil de vencer, a questão da violência, porque como ela é essa coisa enraizada, parece que assim, a gente está querendo tomar o lugar de alguém e não é isso. Nós só queremos ocupar o nosso lugar. Nós não podemos falar de uma sociedade efetivamente democrática quando 52% da população é de mulheres e a representação nos espaços de poder está na ordem de 10%. Na Câmara é 17%, mas se você juntar tudo, você vai ter entre câmaras, assembleias, Senado, prefeituras,
Se você juntar os espaços institucionais de poder, nós não temos 10%. E nós somos 52% da população. Isso não é democracia. E não necessariamente as mulheres que estão ocupando esses espaços estão lutando por essas causas. Isso. Exato. Ainda você Ainda tem isso. e aí é fruto dessa discussão inicial que nós fizemos de que nós, mulheres, reproduzimos e às vezes nós, mulheres, somos contra o feminismo, Mas por exemplo. vocês não né? acham que isso passa por uma questão de educação? Né? Inclusive, a Elaine estava falando aí do Código Penal de 1940, mas ano passado nós tivemos o pacote antifeminicídio. Atualmente, no Código Penal brasileiro, a maior pena do Código Penal é para quem comete o feminicídio. E a gente vê a realidade que os feminicídios não cessam. Né? Só fazem aumentar. Pois é, aumenta. Então, o que é que a realidade está dizendo para a gente? Que não basta apenas criar leis ou endurecer as leis. A gente tem que apostar na conscientização, na educação e, principalmente, na mulher. Na mulher ter seu projeto de vida, ter o seu horizonte, ter os seus planos. A sua independência. A sua independência. Porque, por exemplo, o perfil da mulher violentada, né, é que ela tem um ensino fundamental incompleto. Então, assim, ela já tem uma vulnerabilidade. É claro que a violência contra as mulheres não tem classe, não tem cor, mas tem cor. o Tem maior... cor. Tem pior, mas acontece. Cor. Mas é isso. Pior é que tem. Não, acontece mais com a grave, negra, com as mulheres, né? Com as mulheres periféricas, periféricas, as mulheres negras. negras, as mais vulneráveis socioeconomicamente. O perfil Infelizmente. maior é de quem tem ensino fundamental incompleto. Mas quem tem pós-doutorado também também. pode. É Pode isso que eu estou sofrer, querendo né? dizer. Então, isso revela uma vulnerabilidade. Porque uma mulher que tem um ensino fundamental incompleto, ela vai ter uma maior dificuldade para inserir no mercado de trabalho, vai ter menos autonomia, né? Então, uma coisa que você vê que já tem, né, já traz algo que é da pessoa. Então, tem que investir cada vez mais na mulher e não apenas na questão da lei. Agora, já que eu estava falando do pacote antifeminicídio, uma coisa que eu achei bacana foi o aumento de pena para homens que cometem crime de feminicídio contra uma mulher e aquela mulher era mãe ou tinha dependentes dela. Eu acho isso que é muito interessante porque uma grande preocupação de quem estuda a violência e os crimes crime de morte contra a mulher é essa questão de como fica a família. É porque muitas das vezes, aí eu puxo aqui para o último programa que a gente falou, da questão das mães solos, né? E tá, que é outra batalha, que, né? E aí, e o que acontece? Elas ficam mais ainda vulneráveis, né? E são mais ainda que o que acontece, vem acontecer com elas e como é que vai dar conta dos filhos, né? Porque ela está sozinha ali. É porque nós precisamos pensar as políticas de Estado, Isso. né? Vocês sabem que a gente já aprovou em novembro a Política Nacional de Cuidados. Sim. E essa Política Nacional de Cuidados, ela tem tudo a ver, por incrível que pareça, com o enfrentamento a essa violência, porque ela vai empoderar o trabalho doméstico. Perfeito. Tá? Porque a gente precisa compreender que a Política Nacional de Cuidados, ela não é uma política de assistência social. Ela é uma política de reconfiguração do mundo do trabalho que é pensado pelo e para os homens. O mundo do trabalho é muito injusto conosco, né? Sim. Porque ele não foi pensado para nós. Quando um homem entra no trabalho às 8 horas, uma mulher entra no trabalho às 8 horas. A gente tem que acordar às 4 para fazer o café, o almoço, arrumar a menina, ele acorda às 7 e está às 8. Então, esse mundo não foi pensado para nós. Não A foi. escola do meu filho termina às 5 da tarde, mas eu só saio às 6. Então, esse mundo do trabalho não é pensado para nós. Então, nós temos que reconfigurar a compreensão de que o trabalho doméstico é um trabalho. Sim. E passar a ser um trabalho da família e não mais da mulher, e ser reconhecido, inclusive a luta agora é para que ele passe a ser computado para integrar o PIB. Então, a política de cuidado é para a gente poder fazer o debate da reconfiguração, além, é óbvio, de ações concretas, né, e objetivas sobre o cuidado, porque o cuidar faz parte da cultura. Sim. Da cultura qual? Patriarcal, que colocou nas nossas costas o cuidar. Do pai, da mãe, do filho, do marido, da tia, da avó, de qualquer pessoa doente. Então, o cuidado É da mulher. foi colocado para nós. E ele tem que ser repensado como uma obrigação do Estado
da família e da sociedade. Ele não pode ser, porque nós nunca vamos resolver isso se for só por dentro, só pela mulher. Eu nunca vou conseguir resolver o problema da mulher se a sociedade não compreender que esta luta não é das mulheres, essa luta é de toda a sociedade. Eu vou empoderar uma mulher, você sabe o que acontece quando eu empodero uma mulher que é oprimida pela violência? Ela, quando tenta botar a cabeça fora, ela apanha mais ou ela é morta. Então, eu não posso trabalhar só com as mulheres. Nós, na secretaria, estamos montando o programa para trabalhar com os homens, sim. Porque se a gente só for falar com mulheres, eu vou ter mais mulheres mortas. Não, e com o advento da internet, essa violência, ela digitalizou. Sim. Sim. Mas a gente vai ver isso no próximo bloco, a gente volta já já. Te recebo como a aurora precisa raiar, como um feixe de sol na janela. Eu te percebo com o detalhe que ninguém repara, com um sorriso de Guanabara. Raiar, raiou o fim da escuridão. Raiar, raiou. Bom dia na amplidão. Estamos de volta com Roda de Mulheres falando sobre machismo e a violência contra a mulher. E neste bloco, o nosso foco é um tipo de agressão que cresce de forma alarmante: a violência de gênero na internet. Só em 2024, a ONG SafeNet Brasil registrou mais de 35 mil denúncias envolvendo discursos de ódio, misoginia, perseguição virtual, exposição de imagens íntimas e ameaças contra mulheres. As vítimas mais frequentes são mulheres negras, jornalistas, ativistas, influenciadoras e figuras públicas que convivem diariamente com linchamentos virtuais e silenciamento digital. A internet, que deveria ser um espaço de liberdade e expressão, muitas vezes se transforma em um ambiente de medo e violência. Agora, a pergunta que eu faço aqui para a roda: como combater este cenário? Ai, Lana, vamos começar aqui. É assim, a gente fica muito triste, porque assim, a gente fica ouvindo os dados, né? Eu acho que dá uma... Pelo menos assim, a gente sente uma dor e eu não consigo... Assim, até hoje, né? Apesar de você trabalhar muito com violência, de quando você vê os dados, você, poxa, a gente está nadando e vamos parar onde? Porque os dados não param de crescer, né? Mas, assim, o que é que eu tenho, assim, um cenário para trazer? A questão da internet, o que acontece? Como é uma coisa... A internet está cada dia mais evoluída e que qualquer coisa que você faça nela, você acha que não vai ter punição. Começa por aí. Terra sem lei. Exatamente. E não é bem assim. A gente sabe que existem, a gente já tem leis que já punem isso. A gente sabe que existem crimes e é interessante. E aqui eu quero deixar... Tem a lei Carolina Dickmann, tem a lei dos crimes cibernéticos, você tem várias, mas eu acho que cai no que a Karine falou, assim, não basta ter a lei. Tem que ser divulgada e tem que ser aplicada. Tem que ter mais coisas além da lei. A regulamentação, eu acho que é importante. O marco legal da internet. Exatamente. Então, tem tudo isso tem que ter. A lei Mesmo de proteção assim, dos dados, mas não é suficiente. Mas aí, por que, secretária, o que a gente tem que ter um X da questão? É como eu estou dizendo, a internet é uma coisa que qualquer coisa lá é rapidinho. E o nosso judiciário, infelizmente, é um judiciário que tem uma demanda imensa e que a lentidão se arrasta. Então, ou seja, quando você coloca uma imagem íntima de uma pessoa, quando você faz uma sextorção,
que tem os crimes de pornografia por vingança, que tem o estupro virtual. Ninguém fala isso, mas existe. Sim. Então, existe e tem que ser divulgado e tem que ser dito o que acontece. Porque quando você não tem uma delegacia especializada em crime cibernético, com pessoas preparadas para acolher a vítima, porque isso é um ponto que a gente tem que levantar, não é qualquer vítima, tem que ter. E tem que ter também meios para poder ser ágil o suficiente, como a internet se dissemina rapidamente. Porque o agressor está lá, tem a transnacionalidade, ele pode estar em qualquer local, né? Tem o anonimato, que ele acha que não vai ser pegue, mas a gente tem como pegar, só que tem uma distância muito grande, como correm os trâmites no judiciário e a vazão que isso acontece na internet. Nós temos um agravante desses grandes players, eles não são no Brasil. Não são. Eles são fora do nosso espectro de justiça. De jurisdição. Então, nós tivemos toda a briga do ministro Alexandre de Moraes, né? Facebook, WhatsApp, no X, não sei o quê, Twitter, né? O X, né? Coisa que afronta se recusam a cumprir a legislação até nossa brasileira. soberania. E a nossa legislação não alcança não eles. Alcança. Exatamente. Então, assim, essa questão da internet, ela é muito grave. E ela não é um problema obviamente precisa toda essa legislação, Sim. né? Claro que tem que ter todas as regulamentações possíveis e imagináveis, mas é preciso que a gente tenha uma compreensão de que, mais uma vez, são educação na escola e em casa que podem enfrentar esse problema. Por quê? Hoje, você vê uma criança, eu digo que os meninos nascem com chip, né? Eu acho que esse menino nasce tudo com chip, porque não é possível. Ele sabe mexer em tudo. Né? É uma facilidade. Né? Esse menino tudo chipado. Mas veja só, se nós não começarmos dentro de casa a regrar a internet, vocês lembram, vocês são jovens, né? Mas assim, a televisão, a gente tinha horário para assistir. Eu não podia assistir tudo na televisão toda hora. A gente tem censura para cinema, para programa de televisão. A televisão está dentro de casa como a internet está, porque o cinema é externo. Nós precisamos ter, tá, uma conscientização das famílias de que não é possível essas crianças ficarem 8 horas por dia no celular. Criança de 3 anos ganha celular e fica na internet, gente. Exatamente. Então, a gente está precisando dar uma mexida, sabe, com a sociedade para fazer essa reflexão. Olha, a sociedade, o negócio está ficando sério, porque as crianças estão morrendo. E eu estou falando das crianças porque são adolescentes as maiores vítimas. A exposição da imagem leva essas meninas ao suicídio. Isso é uma loucura. Então, assim, a gente está precisando, enquanto sociedade, fazer esse debate com muita profundidade e não permitir que a direita use isso dizendo que é censura. Porque não é censura, é responsabilidade social a gente ter algum tipo de controle sobre a internet. Tem que ter algum tipo de controle e eu tenho que ter instrumentos e ferramentas dentro de casa para tratar e nas escolas. Porque o que é que eu vejo? As escolas, elas têm um papel fundamental, porque eu posso conscientizar a criança do uso disso. Eu chamo isso de alfabetizar. Esses meninos se alfabetizam sozinhos. Eles se auto-alfabetizam na internet. Nós precisamos alfabetizá-los. Ensinar a compreender o que é uma fake news. Porque eles não têm ideia. Eles recebem uma fake news, eles acham que aquilo é verdade. Acham que a Terra é plana, tá? De repente acham que a Terra é plana. Então nós precisamos alfabetizar essas crianças para ler a internet. E eu acho que a gente precisa fazer isso nas escolas. Então, é todo um trabalho que precisa ser feito, sociedade e governos, para a gente tentar reverter essa situação. Além disso, estamos com as inteligências artificiais, as IAs, né? Então, a gente já sabe que as IAs estão fazendo desde das tarefinhas do colégio, porque tem o acesso a tudo, né? Conhece as IAs e as IAs acordam as crianças. Então, a gente tem que mais do que para ontem, secretaria, eu peço ajuda que tem que mobilizar todo esse estado de política governamental, todos os entes federais, municipais, estaduais, e envolver também a questão, não é só mulheres, roda de mulheres, mas também toda a sociedade. A sociedade como um todo, todos os campos. Porque essas questões desses crimes, né, na internet, tem as questões pontuais de um ex-namorado que faz a pornografia de vingança, não é? Mas também é uma questão que já está disseminada. E o que é que a gente vê? Que isso tem uma resposta intergeracional. O que é que a gente pensava alguns anos atrás? Essa nova geração que está em formação vai ser diferente. E a gente está vendo que não.
Porque a própria internet tem na sua grade, né, no YouTube, alguns programas que eles disseminam cotidianamente conteúdos misóginos, né, e não há nenhum tipo de controle. Tem os Red Pill, tem a machosfera. Então, assim, são grupos que eles disseminam o ódio, entendeu? Tem um série que adolescente. É fantástico. Fala exatamente sobre isso. Exatamente sobre isso. Ele estava tão alimentado com ele o ódio. Ele estava imerso ali na rede social. Ele matou uma coleguinha. Exatamente por isso. Eles alimentam o ódio na pessoa de uma forma absurda. Então, assim, muitos pais acham que a criança, por estar, o adolescente, por estar dentro de casa, ele está livre, ele está seguro. Não, está dentro de casa, está no quarto dele, está seguro. Mas não está, gente. O resultado disso, Lana, é que nós vimos há pouco tempo atrás 2 feminicídios que os autores do feminicídio eram jovens. Sim. Todo esse processo, não sei se vocês lembram, os videogames de violência. Sim. Que começa esse processo ensinando esses meninos a matar. Eu não lembro os nomes, mas eu lembro quando meu neto era pequeno, que queria um desses videogames, ele dizia, não vai comprar esse jogo. Porque era de ensinar a matar de tudo. Era super famoso. É porque eu não lembro o nome. Mas começa desde aquela época com os videogames de violência, que naturaliza a violência e que depois junta isso com a cultura do ódio. Você imagina você juntar isso. Por isso que hoje, e eu estou falando porque o meu neto era criança, ele agora é um jovem, ele tem 20 anos. Então ele veio dessa aqui com essa aqui agora. Isso é um risco enorme. Quantos jovens não fizeram esse processo? E um outro risco também é a questão da sexualidade, né? A violência sexual contra crianças e adolescentes é imensa aqui no nosso país. Né? E quem é a maior vítima? Meninas. Né? Quem são os perpetradores? Familiares e conhecidos. Amigos. Né? Então, assim, essa menina também que fica na internet, que fica exposta, ela tem contato com conteúdos que ela não tem ferramentas psíquicas para lidar. E nós estamos também vivenciando uma época em que não se pode falar de sexualidade, não pode apostar na educação sexual. Então, assim, a gente lida com a situação que a criança, na sua inocência, muitas vezes ela tem dificuldade em perceber que aquilo ali foi uma violência sexual. Ela não sabe lidar. Né? Então, assim, como ela não tem um esclarecimento na escola ou em outro ambiente televisivo. Então, o que é que acontece? Ela fica completamente vulnerável. E os casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, como eles ocorrem no lar das vítimas, é uma violência que ela tem uma tendência a ser super subnotificada. Porque é uma coisa que acontece no âmbito privado, na intimidade, as crianças se calam porque tem medo. Porque ela não é pontual, exatamente porque ela é dentro de casa, ela é permanente, tá? Que não se calem, às vezes não leva a sério o que ela está falando, né? E outro ponto importante é que, assim, porque às vezes também não se sabe a subnotificação, que eu vou pegar esse gancho, porque a vítima, ela se sente culpada pelo que ocorreu. Então, isso é importante que a gente se fala. Quando ela sofre, e mesmo o estupro virtual, que está acontecendo muito aí e que ninguém fala, existe e tem que ser punido, e tem que ser apurado, e tem que ser denunciado. Por quê? Porque a própria vítima, ela se acha que a culpa é dela. E aí vem as doenças psíquicas, depressão, e chegando, infelizmente, as taxas de suicídios que a gente vê aí aumentando cada vez mais. Fulano se matou, uma adolescente, mas ninguém sabe por que é. Aí quando você vai apurar e vai ver o que ela estava fazendo ali no notebook, no celular, aí que você vai descobrir o que estava se passando. Porque, infelizmente, também os pais não têm esse cuidado, não todos, né, de geral, mas a maioria não tem o cuidado de saber o que o filho está pesquisando, o que está vendo na televisão. Antes a gente até via, não sei se está passando aí, a idade, né? Tinha uma novela dizendo, para menores de... Tem né? ainda. E não é... Tem, mas assim... Mas na internet não tem. Exatamente, né? Tem na TV, e hoje em dia a maioria das pessoas deixa de assistir televisão para estar ali na internet. Né? Pois é, aí eu volto a trazer a questão da educação como uma ferramenta importante no enfrentamento à violência contra a mulher, né? A Secretaria está com um trabalho nesse sentido. Nós temos a compreensão que
Nós precisamos fazer... É uma mudança cultural. Porque nós estamos enfrentando, não é o machismo, é o patriarcado. Sim. Né? Então, isso é uma mudança junto, muito né? profunda. Né? E nós entendemos que nós precisamos trabalhar com as novas gerações. Óbvio que vamos trabalhar todas as faixas etárias, mas essa transformação, ela será geracional. Então, nós precisamos começar a trabalhar com as crianças. Eu vou usar aqui um exemplo raso. Eu não quero mais chegar numa escola infantil, numa creche, e ter mesinhas azuis e mesinhas cor-de-rosa. Os meninos nas mesinhas azuis, as meninas nas mesinhas cor-de-rosa. Os meninos jogando futebol e as meninas pintando. Então, nós precisamos mudar a partir do ensino fundamental, do ensino infantil, a reprodução desses estereótipos que são estereótipos machistas, fruto da cultura patriarcal, tá? Então, nós queremos o diálogo com a Secretaria de Educação, o secretário Divon é completamente aberto para isso, para que a gente possa pensar uma ação pedagógica sobre desigualdade de gênero nas escolas, para que a gente comece a mudar as novas gerações. Né? Nós podemos ter aqui em Fortaleza um projeto piloto que a gente desenvolve que possa, como o pai que virou um modelo para o país, né? O programa Alfabetização na Idade Certa do Ceará, não virou hoje uma política nacional? Nós podemos talvez criar aqui uma política pedagógica para a desigualdade de gênero que possa virar referência nacional, porque na nossa compreensão esse trabalho tem que começar com as crianças muito pequenas e na escola, não só na família, mas também na escola é preciso que a gente faça esse enfrentamento. Com as outras faixas, óbvio que para todas as faixas a gente tem que ter políticas, né? Até porque somos diversas mulheres, né? Diversas demandas, né? Mas a gente precisa começar a trabalhar com as novas gerações muito fortemente desde o início, para que elas não cresçam reproduzindo isso que ela disse. Olha, a mulher se sente culpada, porque ela ouve assim, a saia está curta. Olha, o short está não sei o quê. Você que está provocando. Está muito decotada. Você provocou. Porque você estava naquele horário na rua. Você estava na rua. Então, aí a gente se sente culpada. Então, assim, a gente precisa fazer uma transformação muito profunda para enfrentar de fato e fazer algum avanço concreto nisso. Isso é muito importante, até porque o machismo, ele é ensinado. Sim, né? Sim. Por nós, inclusive. A gente vai reproduzido. A gente vai continuar com esse assunto, mas no próximo bloco voltamos já já. Onda quebra na beira da praia, milagres na areia com água e sal. Besteira é pensar que pode aguentar tudo. Peito não é escudo. Peito não é escudo. O que te enverga, mas não te arrebenta. E nesse país não é fácil viver. É tanta injustiça e a justiça é cega pra quem paga pra ver. Pra quem paga pra ver. A cada 8 minutos, uma mulher é estuprada. Essa estava de calça, a outra estava de saia, essa vindo da balada, a outra da igreja. Ah, essa deu bobeira, né? A outra dentro de casa. Uma mulher é estuprada a cada 8 minutos. Dessa vez eu escapei. Não quero que chegue a minha vez, e nem a de vocês, nem a de vocês. Dessa vez eu escapei. Não quero que chegue a minha vez, e nem a de vocês, nem a
a de vocês, nem a de vocês, nem a de vocês. Pai, vizinho, avô, professor, jogador de futebol, filho de empresário. O monstro talvez não seja um psicopata. É filho da sociedade patriarcal e machista que acha que mulher é propriedade. Dessa vez eu escapei, não quero que chegue a minha vez, e nem a de vocês, nem a de vocês. Dessa vez eu escapei, não quero que chegue a minha vez, e nem a de vocês, 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 nem a de vocês. Voltamos com Roda de Mulheres e com a sensibilidade e força musical de Sara Liz. A gente estava falando antes, Sara, que a educação é uma ferramenta importante nesse enfrentamento, mas a arte também é uma ferramenta muito importante, né? E você traz isso na sua música. Obrigada, né, assim, por esse comentário. Realmente, eu vejo a força, assim, do alcance que a arte pode ter, né, assim, de tocar as pessoas, de levar a pensar em algum aspecto, né. Eu até falei da série, né, de comentando no bloco anterior, que também é um outro tipo de arte, né, o audiovisual. Uhum. A música é uma coisa que, se você conseguir sintetizar, né, porque é um espaço curto de tempo ali para falar algum assunto, né. Sim. Mas se você conseguir sintetizar isso a ponto que as pessoas compreendam, você consegue atingir, né, as pessoas rápido, de certa forma, de levar uma reflexão, uma coisa assim. E essa música, ela traz um tema bem pesado, bem, né, delicado, mas que é necessário, né, ser falado. Super necessário. E eu a fiz num momento que eu estava muito assim, eu precisava jogar para fora esse sentimento, né, que foi na época do caso da Mari Ferrer, né, que ela foi ali violentada mais uma vez no julgamento supostamente do cara lá, mas que quem era ela era vítima. Ela era vítima e estava sendo julgada ali. Exatamente. Né? E aí assim eu fiquei assim indignada com isso, né? E eu falei, cara, se acontece com uma, pode acontecer com qualquer uma. Perfeito. E a música surgiu como um desabafo, assim, pessoal, mas que depois eu entendi que não falava sobre mim, mas eu acho que fala sobre nós, né? Sim. E acho que toda vez que eu toco, as mulheres, né, em especial, elas ficam assim chocadas e dizem, cara, é isso mesmo, assim, né? Uma vez eu mostrei para uma amiga que também é artista. E falei, cara, será que eu não estou assim, tocando num gatilho para algumas pessoas e tal? E ela disse, cara, o gatilho já está apontado para a gente todos os dias. Verdade. E como é que estão aí as músicas, as produções? Eu lancei esse ano Moeda de Troca, que foi a música que eu abri, né, o programa. Tem outras músicas lançadas nas plataformas. Lá no YouTube tem outras músicas que são extraoficiais, assim, né? E estou com planos aí de, aos pouquinhos, ir lançando outra. Essa aqui que eu acabei de tocar, ela ainda não está lançada, mas eu tenho esse plano de lançar ela também. Mas a gente vai fazendo... Está aqui em primeira mão? A gente vai fazendo conforme vai dando, né? Assim, nesse sentido de conseguir arcar e bancar esse trabalho, né? Porque é um trabalho que custa muito energia e dinheiro e um monte de coisa, né? Sim. Então... É isso, trabalhando para poder, assim que possível, conseguir lançar essas músicas, né? E a gente fica aqui na torcida. Tá bom. Mais uma vez, muito obrigada, Sarinha, por você convite. que adoro sua música, sou sua fã, você sabe disso. Obrigada. Né? E esse espaço é sempre seu, tá? Bom, meninas, nosso tempinho, como vocês viram, é curtinho, mas eu gostaria que vocês, para encerrar, fizessem as considerações finais, não é assim? Vou começar pela pauta da Sara. A gente tem a cultura, ela tem um potencial transformador enorme,
né? Não só a música, mas a cultura em geral. E é muito importante que a gente tenha esse engajamento das produtoras de cultura no enfrentamento ao machismo, no enfrentamento à violência. E, então, assim, quando você vê uma produção dessa que a Sara cantou agora, quando ela terminou, eu suspirei, né? Porque é muito duro você ouvir, sabe? Assim, eu que lido com isso diariamente, com a música dela, sabe? Eu fiquei sem ar, né? Então, esse potencial que a cultura tem de chegar nas pessoas, ele é fundamental para a gente fazer esse enfrentamento. E é por isso que, quando eu usei o exemplo de que eu quero que a nossa política cultural tenha recorte de gênero. Sabe por quê, Sara? Eu convivo com muitas artistas, eu também sou secretária de mulheres do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E a gente faz o festival Elas por Elas, que é só de mulheres do PT, tá? Obviamente, né? Porque é do partido. E a gente ouve o quanto elas nos dizem, como é muito mais difícil para elas conseguir dinheiro para lançar uma música, para montar uma peça, para lançar o livro. Então, para nós mulheres, é muito mais difícil também na área da cultura. Né? Assim, um homem tem muito mais facilidade do que uma mulher para fazer da sua atividade cultural uma profissão. Né? E aí a gente precisa também, e aí se a gente tem todo esse potencial, se tem essa demanda e tem esse potencial, vamos tentar casar isso, porque eu acho que a nossa voz vai ser ouvida muito melhor quando ela vem de uma forma lúdica. E eu acho que isso é muito importante. E mais uma vez, Lana, agradecer e parabenizar você. Eu adoro vir para cá, gente. Vocês não têm ideia como eu gosto dessa menina e admiro. Né? E o Roda de Conversa tem feito um papel muito importante, tem colocado temas muito importantes para debate, porque a gente não consegue botar na pauta geral da sociedade. E a Lana bota para nós e faz do seu programa uma voz das mulheres. Então, mais uma vez, muito obrigada. Parabéns pelo programa mais uma vez. E adorei estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Muito obrigada, gente. Eu quero divulgar minha coluna no jornal O Povo, que ela sai toda quinta-feira, onde eu abordo temas relacionados ao gênero feminino. E eu quero aproveitar esses momentos finais aqui para falar dessa questão da palavra, do conceito de vítima. A mulher é uma vítima de violência? Sim, porque foi praticada contra ela uma conduta que no nosso Código Penal é descrito como crime. Então, ela é uma vítima de violência. Mas não há nada em mulher nenhuma que aponte para uma vítima constitutiva. Não há nada na mulher que faça dela uma vítima. Nós somos mulheres capazes, nós somos mulheres que temos plenos poderes, a gente pode trabalhar, estudar, refazer nossa vida. Então, assim, se você aí de casa sofreu ou sofre ainda violência, você é capaz de se reerguer, procura ajuda, procura uma delegacia especializada, a Casa da Mulher. Então, assim, nós temos hoje toda uma estrutura para receber essas mulheres. Não se cale. Se você sabe de alguém da sua família ou colega que sofre esse tipo de violência, denuncie, apoie a sua amiga e vamos lutar para a erradicação desse fenômeno na sociedade. Primeiro, eu quero dizer que eu estou toda arrepiada com a música, porque assim, você assim, né, você escuta e aí a questão da cultura entra, né? Então, se você não tem capacidade de estar nas rodas de debates, de universidade, de congresso, mas a música chegando ao seu alcance, que chega muito mais fácil, ela entra com uma potência, Sara, que fiquei toda arrepiada e emocionada. Obrigada por esse momento, né? Por essa música. E assim, eu queria dizer que a gente deve combater. E eu, como advogada, eu acho que a gente não tem que se calar nunca. Não, advogada, mulher empoderada, mãe solo, tudo isso eu carrego com muita hombridade. E eu queria deixar uma mensagem aqui que a gente tem que educar meninos e meninas, secretário, como bem colocado aqui, para igualdade, chega das brincadeiras, das cadeiras, em tudo. Eu acho que tem que denunciar os comportamentos abusivos e agressivos de qualquer gênero. Se você conhece o vizinho, se é dentro de casa, que não tenha medo, que saiba que você vai ter uma rede de apoio para lhe acolher. Eu acho que essa fala tem que ser chegar ao ouvido de quem está nos escutando agora.
e que fica no YouTube, que repassem esse programa para frente, para que as pessoas tenham conhecimento de tudo isso. E também escutar e acolher a vítima, que eu acho que é fundamental. E também envolver homens nessas discussões. Não estar aqui só entre a gente, porque senão a gente vai nadar e nunca alcançar o objetivo que a gente quer. E assim, para finalizar, eu queria dizer que enfrentar o machismo e a violência contra a mulher, ele é uma responsabilidade de todos nós, né? Governo, sociedade, todos. E que denuncie, porque denunciar é um ato de coragem e solidariedade. Então, por gentileza, 180, Casa da Mulher, todos os canais, a primeira delegacia, até o guarda municipal que está no terminal, que pode lhe ajudar. O grupo especializado Maria da Penna, Guarda Municipal, Pronto, viu, gente? Que é capacitado para atender acolher mulheres vítimas de violência. Então, às vezes, você só tem ali o terminal, corra lá para o terminal que a guarda vai lhe ouvir, vai lhe acolher, denuncie, não se cale. É um ato de resistência, de solidariedade que ajuda todo mundo. E, mais ainda, não achem que você, vítima, tem algum problema. O problema não é seu, que fique bem claro. E, para finalizar, Lana, muito obrigada por mais esse momento. Você sabe que eu sou sua fã de carteirinha. Foi um prazer, secretária, estar aqui na sua presença. Conte comigo e na minha fala que eu vou divulgar isso eternamente a sua secretaria, a nossa, né? A nossa secretaria, que eu vou lá qualquer dia tomar um café. Eu sou dessas. E, Kalina, minha amiga, prazer de novo estar em mais uma, né, juntas. Querida. E vamos aí. Sara, parabéns. E muito obrigada. E assim, o que eu puder ajudar, o meu Instagram está à disposição, Elaine Bezerra 18, na advocacia ou qualquer outra. É só ligar que a gente apoia aí. Meninas, muito obrigada. Eu que agradeço por enriquecerem mais uma vez a nossa conversa. Foi um grande prazer, foi uma grande conversa que tivemos aqui. Fátima, minha querida, felicidades nessa nova jornada, eu tenho certeza, porque eu conheço a sua trajetória, eu conheço o seu pioneirismo, eu sei que você vai enfrentar isso com muita garra. Obrigada. Boa sorte, viu? E finalizamos aqui mais um Roda de Mulheres. Nosso agradecimento a você que está nos assistindo. E se você está nos acompanhando aí no YouTube, não esquece de dar seu like e não esquece também de dar sua opinião, porque o seu like é muito importante para fazer essa nossa conversa ecoar e inspirar ações, porque nenhuma forma de violência ela pode ser naturalizada. E toda mulher tem direito à liberdade, ao respeito e à vida. Até a próxima roda. Ficamos com Sara Liz. Vem, que eu sei que você também tá com vontade de vir. Vem, que eu sei que você também tá com vontade de mim. Vem. Me deixe te levar pra onde for, me deixe te dar meu amor, me deixe te fazer feliz. Me deixe te levar pra onde for, me deixe te dar meu amor, me deixe te fazer feliz. Paparapá, paparapapara, paparapá, parapapapara, paparapá, paparapapara, paparapá, parapapapara.